aí, galerinha? Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo. Seja bem-vindo ao meu canal VTV Marcelo. Gente, estou aqui nesse lindo local aqui, bacana. E, gente, vamos contar aqui uma grande história. Uma história que envolve 3 personagens, certo? Uma história de ganância. Uma história bacana. E não tem ninguém, gente, que não pode falar melhor do que essa fera aqui, ó. Meu querido amigo Júnior. Lembrando que ele não é historiador, certo? É apenas um amante do cangaço. E vamos aqui um pouco conversar para que ele fale sobre essa história aqui, certo? Júnior, fala aqui não só para mim, como para todos os meus inscritos, quem era o Antônio Ferreira. Boa tarde para todos. Peço a vocês que se inscrevam no canal do meu amigo Marcelo, dê aquele joinha e deixe seus comentários para melhor enriquecer esse canal maravilhoso. Pois bem, Marcelo, Antônio Ferreira foi nada mais nada menos que o irmão de Virgulino Ferreira, o vulgo Lampião, o irmão mais velho dele. Júnior, o Antônio Ferreira, como ele era o mais velho o irmão mais velho do Lampião, aconteceu um grande trágico acidente com ele. Foi acidente ou foi criminal, feito por vingança? O que foi que aconteceu no ano que foi uma grande tragédia com o Antônio Ferreira? Pois bem, no ano de 1926, no final desse ano, no mês de dezembro, já terminando para o ano de 1927, aconteceu um fato curioso com o vulgo Esperança, que era o Antônio Ferreira, chamado assim, o irmão do Virgulino. Certa vez, Lampião estava junto com a sua cabroeira na fazenda do coronel Ângelo Gia, que fica localizada no distrito de Pernambuco. Esse coronel acoitou o grupo de Lampião, né? A pedido de Lampião, Lampião saiu para resolver uns problemas com alguns cangaceiros e ficou a maioria deles na fazenda do Ângelo Gia. Então, aconteceu um fato curioso. Numa certa brincadeira à tarde, por volta de umas 3 horas da tarde, mais ou menos assim era, 3 e meia, 2 cangaceiros brincando na casa do coronel, do dito cujo coronel, terminou acontecendo o chamado sucesso, que é, no linguajar do cangaço, um incidente. Luiz Pedro, que tinha acabado de entrar no cangaço há quase 2 anos antes, que ele entrou em 1924, cometeu um incidente com o Antônio Ferreira. Numa certa brincadeira, ele cometeu um acidente. Ô, meu querido amigo Júnior, o Luiz Pedro, ele tinha acabado de entrar no cangaço. Por quantos anos o Luiz Pedro entrou no cangaço? E por que foi que aconteceu esse grande tragédia? Pois é. Antes de apresentar, esqueci. Luiz Pedro, apresentando ele também, como já apresentei Antônio Ferreira. Luiz Pedro é chamado de Luiz Pedro de Siqueira, ou Luiz do Retiro, porque ele morava num sítio chamado Retiro, lá na cidade de Triunfo. Esse sítio chamado Retiro. Luiz Pedro do Retiro, que era chamado assim, ele. Pois bem, o que aconteceu nessa brincadeira foi o seguinte: Luiz Pedro, brincando com o Antônio Ferreira, disputando uma rede, e terminou acontecendo o seguinte: nessa disputa de uma rede, brincando, umas 3 horas da tarde, o mosquetão do Luiz Pedro, que ele apoiou assim, próximo, para começar aquela brincadeira, terminou atingido com uma bala o Antônio Ferreira, fazendo com que houvesse um acidente, que foi a morte
O tiro pegou nele lá na cara e terminou ele caindo mortalmente. Esse trágico foi apenas um acidente, eles brincando, o Luiz Ferreira, sem querer, o mosquetão disparou e pegou no pescoço dele. Pegou no pescoço, pegou nele e ele caiu. Imediatamente, o Lampião ficou sabendo dessa tragédia? Lampião, como eu disse, estava fora, tinha deixado o grupo lá, né? E foi resolver uns problemas com alguns cabras dele, em outra região. Quando soube disso, imediatamente ele veio. Ele com certeza recebeu o recado através de bilhete, que era assim, mais por bilhete que ele recebia através de um empregado assim do coronel, coisa desse tipo. E recebeu esse bilhete e veio imediatamente para saber o que tinha acontecido de fato. Quando o Lampião chegou, que viu seu irmão estirado no chão, ele quis matar o Luiz Pedro? Então, quando o Lampião chegou, imediatamente as pessoas, os cangaceiros lá, que estavam lá, ficaram curiosos para saber o que é que o Lampião ia fazer, porque já sabia que ele era muito furioso. Qualquer coisinha ele já se perturbava e queria logo fazer sua vingança. Então, ele foi até o coronel Ângelo Gia, que explicou tudo como foi acontecido, tá entendendo? Certo. Quando ele explicou, Lampião assim, através da palavra do coronel, que ele tinha muito afeto ao coronel, respeitava o coronel. Tinha muito consideração. Consideração, porque os dois eram bem amigos, tá entendendo? E terminou o coronel dizendo a verdade e ele aceitando e perdoando, mas exigindo que Luiz Pedro fizesse o seguinte, uma promessa para ele, que ficasse até o fim com ele, no lugar do seu irmão. Ou seja, o Lampião não fez nada com ele, mas também o Lampião fez uma promessa com ele que ele ficasse no cangaço até a sua morte no lugar do irmão dele. Exatamente, ficasse até o fim, e assim foi feito. Meu querido amigo Júnior, grande amante do cangaço, manda as ordens. Me fala uma coisa, o Luiz Pedro, ele tinha um apelido bem carinhoso pela esposa do Lampião. Que apelido era esse que a esposa do Lampião sempre chamava ele? A Maria Bonita chamava o Luiz Pedro carinhosamente, por ter grande amizade com ele, de Catitu, uma alusão se referindo a um pouco do mato. Ah, ele era bem conhecido como Catitu. Que era um pouquinho do mato. Isso. Por ele ser muito brincalhão e tudo mais. O Lampião, o Luiz Pedro, ele entrou no cangaço com quantos anos? Com 17 anos ele entrou no cangaço. Com 17 anos no ano de 1924. No ano de 1924. Me responda uma coisa aí. O Luiz Pedro, ele entrou no cangaço para vingar de alguma pessoa ou ele entrou no cangaço por paixão? Existem duas versões para a entrada de Luiz Pedro. Vou ser rápido, bem rápido. A primeira versão diz que ele entrou para vingar a morte de um parente de dois conhecidos dele, numa cacimba que esse parente foi matado. Luiz Pedro viu o rapaz morto e os dois parentes dessa pessoa que estava morta judiando daquela pessoa, mas não matou. Então Luiz Pedro pegou sua arma, deu um tiro de misericórdia e ficou tido como responsável, tomou a frente ali como se fosse o verdadeiro criminoso. Assumiu. Sim. Essa é uma versão. Mas a outra versão, segundo Dona Juvelina Gomes do Reis, que era uma sobrinha, essa versão dela, que é a sobrinha dele, que falou isso a um historiador, num tempo passado, disse que foi por outra versão. Qual foi? Por causa de um casamento. Ele entrou no cangaço. Por causa de um casamento? De um casamento. Ele entrou no cangaço. Sim. Certo. Ele morreu na batalha junto com o Lampião, ou como foi a morte do Luiz Pedro? Pois bem, para finalizar de falar dessa morte dele, o casamento foi por causa de uma moça que era da cor morena. Como a família de Luiz Pedro era branca, não aceitava. Mas ele quis casar com essa jovem que era negra, né? E na época seria tinha requisito de escravidão, não é isso? Isso. Então, a família com raiva, com aquela raiva, aquele preconceito, não deixou ele casar com essa jovem que era uma jovem morena bonita. E essa morena era da onde? Essa morena é da região lá, próxima do Retiro. Ele ali. Conheceu ela lá? Conheceu ela lá, tá entendendo? Só que era de cor morena. E naquela época você sabe que a ignorância era demais do povo, né? Até hoje, né?
A gente vê que até isso existe hoje, né? Então, ele mesmo assim decidiu, já que eu não caso, porque os pais dele não deixaram, eu vou entrar no cangaço. Ele era ainda novo. Ele entrou no cangaço. Entrou no cangaço. E ele conheceu o Lampião como? Ele conheceu o Lampião através desses fatos, sabendo que Lampião andava por aquela região ali toda e resolveu, o cangaço já era famoso, já estava... Ele pediu para entrar. Pediu para entrar, chegou ao grupo e... Tinha 14 anos. 17 anos. 17 anos Ainda quando era ele de entrou. menor. Era de menor. De menor. O Lampião... Ele passou 14 anos. O Lampião 14 aceitou anos. imediato só porque ele era de menor ou como é? Lampião se afeiçoou a ele e aceitou ele. Quando aconteceu o acidente dele com o irmão do Lampião, ele tinha mais ou menos quantos anos? Ele já estava, no ano de 1900, já estava com 18 anos. Então, 19 anos. Então, um negócio de... Quase 2 anos. Quase 2 anos no cangaço. cangaço. 19 anos, porque ainda ia fazer. Nessa período. Deu 17, Quando o Luiz Pedro aconteceu isso, essa tragédia, teve algum cangaceiro que quis matá-lo antes do Lampião chegar? Bem frisado isso aí. Teve um cangaceiro. Os demais não, mas teve um, o chamado Jararaca. Que era um cangaceiro perverso, braço forte, ali, Lampião. sim. Queria que Lampião matasse ele a todo custo. Mas os outros não. Os outros? Não quiseram não. Os outros... O Purisco, como era um Lampião perverso, quando ele viu isso, o Purisco, como era um cangaceiro perverso, quando ele viu isso, ele não quis também vingar não, amor? Não. Os outros cangaceiros, junto com ele, não quis não. Então os outros cangaceiros viu que foi um acidente? Porque viram, poxa, que foi um acidente. Viu que foi acidental? Precisou a intervenção do coronel para dizer assim, para ele acreditar. Tá certo. Mas todos viram que foi um acidente. Já tá anoitecendo aqui, gente, onde a gente está. Júnior, me fala aqui uma coisa aqui. E como foi que o Luiz Pedro morreu? Bom, Luiz Pedro morreu cumprindo a promessa, de uma certa forma, a Lampião. Ele morreu em 1938, lá na Grota do Angico, junto com o Lampião. Ele morreu lá na Grota do Angico, lá junto com o Lampião. Junto com o Lampião. Junto com o Lampião. Só que aconteceu um fato curioso. Quando as volantes chegaram, e fizeram aquela cena toda, de tiroteio, aquela coisa toda, que já estava terminando, Luiz Pedro conseguiu sair do cerco, furar o cerco. Foi assim como os outros demais, né? Conseguiu furar o cerco. Quando ele furou o cerco, ele lembrou, decidiu voltar. Aí, segundo duas versões que tem, que foi para cumprir a promessa. Versão essa que é um pouco descartada a maioria dos historiadores. A outra versão foi o seguinte, que ele veio para pegar a fortuna de Lampião. Que Lampião tinha muito ouro. Lampião tinha muito ouro. Muito ouro e dinheiro nos bornais. E ficou lá. E esse Mané Velho? Quem era esse Mané Velho? Manuel Velho era um volante da polícia alagoana aqui, que era da polícia do tenente João Bezerra, daqui de Alagoas, que estava no comando do tenente João Bezerra. Ele estava ali também à frente, soldado. O Mané Velho, ele estava no comando, na frente também, junto nas trocas de tiro, quando aconteceu aquela grande tragédia. Da morte do Lampião. Quando aconteceu essa tragédia, que mataram todo mundo, tá isso, aquilo, outro, os volantes foram-se embora e o Manuel Velho, ele foi-se embora? O que é que ele estava fazendo? O Manuel Velho estava ali ainda procurando algo. Certo. Foi quando o Luiz Pedro veio, de volta, que já tinha fugido. Quando chegou, deu de cara com quem? O Mané Velho? O Mané Velho. Que logo imediatamente deu um tiro que pegou no tórax e ele caiu já morto. Tá entendendo? Caiu morto. Pronto, caindo morto, Manuel Velho viu que ele estava com os bornais cheios, as coisas cheias, com algo ali, pertencente a ele. Imediatamente pegou, botou numa bisaca. Quando ele botou numa bisaca, ele viu que era muito dinheiro, muito ouro que tinha ali, que o Luiz Pedro tinha pego de Lampião lá, na toda do Lampião, na toda lá, na cabaninha do Lampião. Na toda do Lampião. Exatamente, pegou, aí ele pegou dele e saiu. Mas ele lembrou que na mão de Luiz Pedro tinha muitos anéis de ouro e brilhantes. O que foi que ele fez? Voltou, o Mané veio, já que não pôde tirar os dedos inchados, os anéis, ele cortou as munhecas do Luiz Pedro, que já estava morto, botou dentro da bisaca e capou o gato e foi embora. E o que aconteceu com o Mané Velho depois que ele fez isso? Ele pediu baixa da polícia. Ele pediu baixa da polícia. Alegando que não dava mais, estava cansado daquela vida, queria viver outra vida.
sabendo que ali ia dar problema para ele, se ele ficasse ali, né? Porque os outros iam no encalço dele através para pegar o ouro também. Porque os volantes tinham, quando matavam um cangaceiro, tinha posse dos pertences da mesma forma que os cangaceiros também tinham. Então, Manuel Velho pediu baixa, foi para Goiânia. Lá ele conheceu uma jovem mulher. Mas quando ele foi lá pedir baixa, o que foi que o coronel falou para ele? O coronel logo fez um tipo de ameaça a ele, querendo falou o quê? Querendo saber do ouro que ele tinha pego lá do Lampião. Aí ele disse o que na cara do coronel? Ele disse assim: você pegou o ouro do Lampião lá? Peguei, coronel. Então você tem que repartir com demais. Disse, o que eu peguei ali é meu. Ele disse pro coronel? Arrisquei minha vida, peguei e pronto. E aí? E o coronel, tá certo, deixou. Mas deixou passar, mas ele não ia ficar ali de confiança, de bobeira. Certo. Pegou, deu baixa e caiu fora. De madrugada, foi embora para Goiânia, conheceu essa jovem, que era chamada Maria do Poço, lá em Goiânia, casou com ela, teve 2 filhos, uma menina de 16 anos, chamada Juvina, e um menino pequenininho chamado Jacozinho, Jacó, tá entendendo? Certo. Aí ele teve... Isso foi lá em Goiânia? Em Goiânia. Ele mudou de nome, passou a ser chamado de Euclides. Quando ele chegou lá, já mudou de nome? Mudou de nome, porque nem ia ficar. Aí ele passou a chamar de Euclides. De Euclides e... conheceu uma mulher... chamada Maria Poço. Isso. E dali ele que viveu a vida vendendo... como ourives, vendendo ouro. Porque ele estava com muito ouro e muito dinheiro, tá entendendo? Certo. Então ele quis vender ouro como ourives, passou a ficar como ourives lá e mudou logo de nome. Dali ele passou para São Paulo. Foi para São Paulo. Foi logo imediatamente para São Paulo. Passou um pouco tempo ali, foi para São Paulo com essa jovem que tinha casado. E teve os 2 filhos. Teve 2 filhos. E de São Paulo ele foi para um bairro chamado Liberdade, que é um bairro muito famoso lá em São Paulo até hoje. Que fica muito japonês, por sinal, hoje em dia. Asiático, morando lá. Certo. Então ele ficou nesse bairro Liberdade e começou a trabalhar. Mas só que teve Luiz Pedro, o rapaz, o Antônio de Jacó, que era o Mané Velho, ele teve um problema. Ele era muito ganancioso, ambicioso e muito violento. E por ser violento, começou a ter atrito com a sua esposa. Começou a ter muito atrito com a sua esposa, a Maria Poço. E nesse atrito, o que foi que aconteceu? Terminou se divorciando. Terminou se separando. Exatamente, porque ele estava batendo nessa nela. Nessa separação, o que foi que aconteceu? Nessa separação, ele fez o seguinte: teve que ir para o juiz. Ele passou mais ou menos quanto tempo com ela? Ele passou vários anos com ela. Vários tempos. Passou muito tempo com ela. Porque brigava muito, ele era muito ciumento e ele batia nela. Exatamente. Se separou, aí ela foi procurar o juiz. Isso passou muitos anos, Marcelo. E aí? Mais de 20 anos. O que aconteceu? Pronto. O juiz tinha que mandar eles dividir o bem. Dividir o bem. E aí? E foi feito isso aí. Dividir os bens, né? Se diz que dividir o bem, teve também a pensão ele teve que dar. Só que ele deu, mas com má vontade. Além de não querer ficar separado dela, mas queria voltar. Ele não aceitava a separação? Não aceitava, não. É aquele cabo que não aceitava. Que não aceita, né? E aí? E como se não bastasse a pensão que tinha que pagar, o dinheiro para pagar dele, da fortuna dele. Aí ele resolveu contratar um meio-irmão dele, um cabo que era considerado como irmão, chamado Josafá Marques. Josafá Marques. Um meio-irmão dele. Marques. Era uma pessoa que ele considerava como irmão. Considerava muito como irmão, um meio-irmão chamado. Se criou junto. Podemos dizer assim. O que foi que esse Josafá fez junto com ele? Junto com ele, ele falou tudo que ele tinha que fazer. Veio uma coisa que... Por que aqui não faz a ambição? Amando do Mané Velho, matou a sua esposa. Matou a mulher. A Maria Poço. E ainda matou, como se não bastasse, matou a filha. A de quantos anos? De 16 anos. 16 anos. E o filho? Só não matou o menino porque ele estava em outro lugar, em outra rua, brincando com um coleguinha. E ele tá não achou aí, no gente? momento. Tá vendo? Que história interessante. O que se faz ambição é o que a gente vê hoje no nosso dia a dia. É o que a gente vê a família se bagaçando por causa de bens, por causa de herança. Quando os pais morrem, muitas famílias se bagaçam para ficar com a riqueza toda. E daí, Júnior? E para finalizar isso aí, depois que matou,
Manuel Velho passou um tempo, foi preso, junto com o Josafá Marques, foram presos e acabaram os anos de vida na prisão, porque o menino foi criado com outra pessoa. Né? Outra pessoa criou da família e eles terminaram mortos na cadeia. Por quê? Porque começaram a pagar juiz, pagar advogado, essas coisas e gastar sua fortuna. Estragou tudo. Por causa de quê? Da ambição. Tá vendo aí, gente? É isso aí. O que faz a ambição, o que faz você ter dinheiro. E muitos se bagaça, mata mulher, mata filho, mata mãe, mata pai para ficar com a riqueza. E olha o que deu. Inscreve no canal, dá aquele joinha e aquele forte abraço. Compartilha esse vídeo aí, gente, que é um vídeo bem interessante e bacana. E aí, meu querido Júnior? Exatamente. Tanto o Luiz Pedro foi morto por causa também da ambição, que foi pegar as coisas lá de volta, já tinha saído, tinha se salvado, mas pensou no dinheiro, voltou, terminou morrendo por causa de dinheiro. Terminou morrendo por causa de dinheiro. E se ele não tivesse voltado, se ele não tivesse voltado, hoje ele estava vivo. Estava vivo, estava trabalhando como muitos cangaceiros se regeneraram e foram trabalhar, passaram a vida e morreram de velho. É isso aí. Valeu, gente. Se inscreve no canal, dá aquele joinha e aquele forte abraço aí. E tchau, fica todos com Deus aí.